Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um verso da Palavra de Deus para a nossa reflexão. No Salmo 119, o verso 105. Assim está escrito: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Estas foram palavras do salmista referindo-se à palavra de Deus, a sua essência, sua eficácia e o seu alcance. E, a propósito, terminando hoje o dia chamado o Dia da Bíblia, pelas comemorações de agradecimento a Deus por nos dar a sua palavra viva, que é seu Filho Jesus, e a sua palavra escrita, que é a Sagrada Escritura, que nós temos como nosso livro de vida, como única regra de fé e prática. E aqui o salmista, este Salmo 119, todo ele é dedicado a expressões com relação à palavra de Deus. Então, em vários sentidos, vai se nominar a palavra de Deus, como estatutos, como lei, como preceito, como testemunho, como observamos aqui mandamento, palavra, e por aí vai, juízos e tantas outras expressões que estão aqui registradas só neste Salmo 119. Eu separei aqui somente aqueles versos onde está grafado o texto palavra, a palavra em si. Como diz aqui, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, palavra de Deus, no sentido em que aqui está, ele disse que ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Deus abençoe Daniel Amaro. Então, a palavra de Deus tem a ação para perto e a ação para longe. Então, ela focaliza aquilo que está próximo de nós, aos nossos pés, diante dos nossos olhos, e ela também focaliza aquilo que está à distância, o caminho por onde temos que percorrer. Então, seguindo por esta orientação, o caminho que temos que percorrer é o caminho que Deus estabeleceu para cada um de nós. E não vamos caminhar diante da escuridão, porque caminharemos à luz da palavra de Deus. E ela será lâmpada para os pés, para a nossa proximidade, mas será luz para o caminho, para lugares longes, distantes, que esta luz maravilhosa, que resplandece em lugares escuros, ela nos manterá caminhando dentro da claridade, da iluminação que Deus prepara para cada um de nós. Então, feliz foi o salmista por entender esta ação da palavra de Deus para a sua vida, perto e longe, perto e longe. Existem pessoas que têm a palavra de Deus somente como promessas por acontecer. Mas a palavra de Deus tem a realidade do presente que nós estamos vivendo e caminhando à luz da palavra do Senhor. E quando caminhamos de acordo com a palavra de Deus, nós caminhamos de maneira segura e vamos seguindo. Então, dentre estes 31 versos que eu ressaltei aqui, neste Salmo 119, onde está grafado palavra, nós vamos ler para trazer diante de nós o valor, a realidade, o poder que há na palavra de Deus para toda e qualquer circunstância. Então, começando aqui pelo verso de número 9, nós encontramos o seguinte: como purificará o mancebo o seu caminho? E vem a resposta: observando-o conforme a tua palavra. Observando de acordo com a palavra de Deus na vida. Então vai purificar-se. A palavra de Deus, ela vem com este poder para nos purificar
do caminho mau, para que o nosso caminho seja em concordância com o que diz a palavra de Deus, observando-o conforme a tua palavra. Então, nós temos que olhar os nossos caminhos, por onde estamos andando, os desejos e anseios que dominam o nosso coração, eles devem ser avaliados à luz do que diz a palavra de Deus. E aqui, a purificação do nosso caminho se dará quando observarmos a palavra de Deus. Ela é santa, justa, fiel, verdadeira e poderosa. Quando observamos aqui no verso de número 11, uma outra expressão do salmista, ele diz o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então veja o cuidado do salmista em estar atento à palavra de Deus, porque só a palavra de Deus vai nos guardar e nos livrar de vivermos na prática do pecado. Então o salmista disse: escondi tua palavra no meu coração. Então o nosso coração é o lugar aonde a palavra de Deus deve estar guardada e estabelecida ali. Porque quando nós tendermos para irmos para um caminho que não seja bom, o Espírito de Deus que aplicou a palavra no nosso coração, ele vai trazer-nos à nossa consciência a lembrança do que diz a palavra de Deus. E, portanto, se nós estamos guardando a palavra de Deus no nosso coração, nós estamos guardando-nos de pecar contra o Senhor. Pecar é transgredir, é ignorar, é desobedecer, é rebeliar, é fazer o contrário. Mas quando a palavra de Deus está no coração, nós nos colocamos à disposição de sermos guiados unicamente pela palavra do Senhor. E aqui está o salmista afirmando isto. Também, no verso 16, está escrito assim: recriar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Palavra de Deus deve sempre estar na nossa lembrança, sempre estar ativa no nosso coração, no pensamento, sentimento e vontade, na nossa consciência, no nosso espírito. Sempre a palavra de Deus deve estar ali operando a sua função primordial sobre a nossa vida. E o salmista disse: recriar-me-ei, quer dizer, ele se alegrará nos estatutos, terá prazer, gozo, alegria, satisfação. E ele disse: não me esquecerei da tua palavra. Palavra de Deus deve estar sempre na nossa lembrança, no nosso coração e na nossa boca, para que tenhamos sempre esta palavra sobre a nossa vida. No verso 17, o salmista diz assim: faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Observar, no sentido de ler, de ponderar, de meditar, de estudar, de comparar. Tudo isto vai fazer com que a presença de Deus na nossa vida, mediante a sua palavra, ela vai nos fazer bem. E aqui diz: faze bem ao teu servo para que vive e observe a tua palavra. Nós somos instados pela Escritura a observarmos sempre a palavra de Deus. Ela é a norteadora da nossa vida, que nos conduz por um caminho seguro, brilhante, dentro da presença do Senhor nosso Deus. No verso 25, nós encontramos o salmista dizendo: a minha alma está pegada ao pó. Quando há momentos de aflições, de angústia, de dor, de tristeza, então ele diz: a minha alma está pegada ao pó, mas tem uma saída. Ele disse: vivifica-me segundo a tua palavra.
O que é que o salmista estava pedindo aqui? Ele estava pedindo a renovação. E esta renovação viria a ele mediante a palavra do Senhor. Quando ele se dispusesse a buscar a palavra de Deus, ele seria restaurado, vivificado, encorajado e despertado na presença do Senhor. Bem como o verso 28, está escrito assim: a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Então a palavra tem o poder de vivificar, restaurar a vida, ela tem o poder também de fortalecer quem está vencido pela tristeza. A palavra de Deus, ela tem este poder de fortalecer, encorajar, animar, despertar, levantar. É o poder que há na palavra de Deus. No verso 42, o salmista deixou registrado: assim terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. Todos os que servem a Deus estão cercados de problemas, de dificuldades, de perseguições, ameaças e de afrontas. Mas se ele tiver o cuidado de estar ligado à palavra de Deus e nela exercer plenamente a sua confiança, o salmista disse: eu terei que responder ao que me afronta. Não serão as minhas palavras, não serão a minha maneira, não serão do jeito que eu quero que seja, mas serão de acordo com as palavras de Deus. E as palavras de Deus são poderosas, são penetrantes e são invencíveis. Elas prevalecem em todo o tempo. Então, quando confiamos na palavra de Deus, nós temos uma resposta certa e segura a quem quer que seja. No verso 49, nós encontramos assim: lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Então, a palavra de Deus também é o fundamento da nossa esperança. Quando recebemos uma palavra de Deus, nós ficamos aguardando o cumprimento daquela palavra que para nós é uma promessa. O salmista disse: lembra-te da palavra dada a teu servo, na qual me fizeste esperar. Quem espera na palavra de Deus sempre terá bons resultados e surpresas a desfrutar na sua vida, porque a palavra de Deus tem em si muitas surpresas guardadas para aqueles que esperam no Senhor. Mediante a palavra recebida, ativa-se a esperança, e a esperança cria expectativa naquilo que está por acontecer dentro da realidade da palavra de Deus. Também, no verso 50, está escrito assim: isto é a minha consolação na minha angústia. Veja, nos momentos de angústia, quem é que vem socorrer? Quem é que vem consolar? Quem é que vem vivificar? Quem é que vem encorajar e renovar? É a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela tem este poder de fazer assim. Então diz: isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Então veja o poder que há na palavra de Deus, palavras poderosas do Senhor. No verso 57 está escrito assim: o Senhor é a minha porção. Eu disse que observaria as tuas palavras. É a nossa porção. O que é a porção? A porção é o mantimento necessário para o nosso dia. Assim como Deus, lá no deserto, para o povo de Israel, ele enviou o maná e ele enviou tudo aquilo que eles precisavam para vivenciar e atravessar o deserto. E aquele maná que Deus lhe dava, tanto as cordonizes, era
diário, o cuidado de Deus. Era a porção de Deus para cada um deles. E para nós, a porção de Deus é a sua palavra. Então o salmista disse, o Senhor é a minha porção, eu disse que observaria as tuas palavras. Observando as palavras de Deus, será a porção suficiente, abundante, transbordante para a nossa vida com Deus. Quando este é o nosso contato com a palavra de Deus, a nossa vida, ela será, na verdade, uma vida diferenciada, porque nós estaremos aliados com o que diz a palavra de Deus. Também, no verso 65, está escrito assim, fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Então, Deus opera na nossa vida o bem de acordo com a sua palavra. Então, está escrito, fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Então, na palavra do Senhor está o bem para a nossa vida. E Deus trabalha em nós através da sua palavra. A operação de Deus não é fora da sua palavra, é dentro do que ele deixou registrado para cada um de nós. E o bem vem também ao nosso encontro quando nós observamos e guardamos e vivemos segundo a palavra de Deus. O verso 67 diz-nos assim, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Então mostra-nos que sem a palavra de Deus, nós estaremos andando de maneira errada, contrária à vontade de Deus. Porque só a palavra de Deus, e unicamente ela, traz para nós as orientações a respeito do Senhor Deus, do seu plano, do seu caminho, do seu amor, graça e misericórdia. Então, antes de conhecer a palavra de Deus, nós andávamos errados. Mas agora, a partir deste encontro, nós guardamos a palavra do Senhor. Guardar é conservar, é preservar, é entesourar no nosso coração a palavra de Deus. E aqui no verso 74 está escrito assim, os que te temem alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. Então, aqueles que temem ao Senhor, quando vê alguém, muitas das vezes numa prova, numa dificuldade, numa espera, que parece que não vai haver uma resposta, mas a pessoa está assegurado na palavra de Deus, então está escrito, os que temem ao Senhor alegraram-se quando me viram. Por quê? Porque viram em mim alguém que está esperando na palavra do Senhor. A palavra do Senhor cria em nós a esperança. Ela nos faz esperar em Deus. No verso 74, está escrito assim. 74 é o que lemos. O verso 81, desfaleceu a minha alma, esperando por tua salvação, mas confiei na tua palavra. O coração pode desfalecer, a alma pode desfalecer, muitas coisas podem surgir, mas se nós estivermos cuidadosos, confiantes na palavra do Senhor, certamente esta palavra não nos deixará a ser derrotados, mas ela operará em nossa vida para nossa restauração e encorajamento. No verso 89, está escrito assim, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Então, a palavra de Deus que nós temos aqui, transcrita, editada, conforme ela está, de acordo com o propósito e a vontade de Deus, impressa, ela permanece para sempre no céu. Se as pessoas pensam que no mundo eles podem invalidar
e desaparecer com a palavra de Deus, é inútil esta tentativa, porque a palavra de Deus permanece para sempre no céu. Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la e para que ela siga o seu caminho. Então ela permanece para sempre no céu. O verso 101, o salmista disse: desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Então desviamos do caminho mau quando a palavra de Deus está em ação na nossa vida. Então desviamos do caminho mau para observar a palavra de Deus. O verso 103 diz: ó, quão doce são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca, a doçura da palavra de Deus. Jeremias disse: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e elas foram o gozo e a alegria do meu coração. O salmista disse: elas são mais doces do que o mel à minha boca. E no verso 107 está escrito: estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Então não há problema, qualquer que seja ele, de natureza física, humana, material, espiritual, que a palavra de Deus não tenha poder de reverter esta situação. A palavra de Deus, fiel, verdadeira e poderosa, ela sempre trará para nós uma saída, uma solução viável diante do Senhor nosso Deus. Então observamos no verso de número 114, está escrito: tu és o meu refúgio e o meu escudo, espero na tua palavra. Então, esperando na palavra do Senhor, nós certamente chegaremos a bom termo. No verso 114 e o verso 116 diz: sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva, e não me deixes envergonhado da minha esperança. Palavra de Deus é sustento para a nossa vida. O verso 130 fala sobre a exposição da palavra de Deus. A exposição das tuas palavras, da luz, da entendimento aos simples. Como li inicialmente: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O verso 133 diz: ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Então veja como a palavra de Deus é relevante, é necessária, é indispensável na nossa vida, dado todas estas operações que são realizadas unicamente pela palavra de Deus entronizada no nosso coração. E também o verso de número 133, que já lemos aqui: ordena os meus passos na tua palavra, não se apodere de mim iniquidade alguma. O verso 147, preveni a alva da manhã e clamei, esperei na tua palavra. Nós todos devemos esperar na palavra do Senhor nosso Deus. O verso 154 diz: pleiteia a minha causa e livra-me e vivifica-me segundo a tua palavra. Pleitear a nossa causa. É o Senhor que ganha as nossas batalhas, coloca a vitória diante de nós, quando nós estamos em acordo com a sua palavra. Então podemos desfrutar desta bênção do Senhor. O verso 160 diz: a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. A palavra de Deus é infalível, é imutável, é poderosa, é invencível. Ela permanece o mesmo desde o princípio. Não há nenhuma alteração na palavra de Deus. O verso 161 diz: príncipes me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a tua palavra.
Quando estamos guardados e temendo a palavra do Senhor, pode vir a perseguição de onde vier. O Senhor, mediante a sua palavra, vai nos dar o livramento necessário. 162, folgo com a tua palavra como aquele que acha um grande despojo, como aquele que acha algo de valor. Então, a palavra de Deus, ela é preciosa para todos nós. Há nela riquezas e recursos espirituais, de graça e de glória, que Deus coloca diante de nós. E só descobriremos quando em contato com a sua santa e bendita palavra. O verso 169 está escrito: chegue a ti o meu clamor, ó Senhor, e dá-me entendimento conforme a tua palavra. Então a palavra abre o nosso entendimento, dá-nos a compreensão necessária. E o verso 170, chegue a minha súplica perante a tua face, livra-me segundo a tua palavra. Livramento pela palavra de Deus. E, por fim, o verso 172, a minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Então, observamos aqui 31 versos, somente no Salmo 119, referindo-se à palavra, ressaltando que todos os 176 versos fazem referências à palavra de Deus nos variados nomes em que ela é usada na Escritura. Porém, eu fiz hoje questão de frisar somente a expressão palavra, palavra de Deus. Por ser hoje o dia da Bíblia, estamos finalizando este dia e está aqui a nossa fonte de riqueza, de recursos, de alegria, de bênção e a salvação que nos foi revelada mediante a palavra de Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Hoje somos aqueles que lemos com prazer e alegria, meditamos, estudamos e comparamos a palavra de Deus e procuramos praticá-la no nosso dia a dia, porque a palavra de Deus, ela é uma fonte de tesouros inesgotáveis de Deus para cada um de nós. Portanto, desfrute da palavra de Deus. Ame, leia, viva, pregue, demonstre, siga por ela e certamente as bênçãos de Deus ligadas à sua palavra estarão também direcionadas à vida de cada um de nós. Portanto, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sigamos na iluminação desta lâmpada e desta luz para o nosso caminho. E chegaremos adiante na presença do Senhor, glorificando e bendizendo, porque a sua palavra norteou e nos conduziu por um caminho brilhante e de segurança à presença de Deus. Guardemos a palavra, valorizemos-as, não só hoje, mas em todos os dias da nossa vida, que a palavra de Deus tenha prioridade no nosso coração, comportamento e ações do dia a dia. Querendo Deus, amanhã retornaremos.